Em compensação, o Fluminense é um time muito mais barato do que eles. Então, assim, eles vão ter que propor. Então, eu acho que o Fluminense vai ficar fechadinho naquele esquema. John Arias na escapulida. Alô, Renan Lodge. Vai ficar sem dormir na véspera, não, que o John Arias está vindo aí, hein? Claro que piscou, irmão. O Malcom vai passar igual uma bala na tua lateral ali e tu só vai ver ele parando dentro do gol. Numa Copa do Mundo cheia de confrontos inesperados, eu acredito que Fluminense e Al Hilal numa quarta de final era o duelo que a galera menos imaginava que ia acontecer. Eu já queria saber para o Fernandão como é que tá a confiança tricolor aí para encarar esse Al Hilal que eliminou o City, hein? Dá para sonhar, né? Até sexta-feira a gente está se permitindo sonhar. E assim, ninguém bota medo no Flusão, ninguém morre de véspera, mas é um jogo muito difícil, tem que ter muita humildade, né? E os dois é o duelo que marca o terror dos europeus, né? Porque foram os dois que eliminaram os europeus aí nas oitavas, entendeu? Então, assim, acho que é um jogo muito, muito difícil para o Fluminense. Não dá para subestimar, porque os caras são árabes, porque eles já investiram mais de 3 bilhões de reais nesse elenco. Então, assim, eles compravam o Fluminense às 5 vezes sobrado. E então, assim, acho que vai ser um jogo muito difícil, mas estamos sonhando, estamos acreditando, pô. Quanto a Inter também era muito difícil e fizemos serviço. Cara, esse duelo foi muito engraçado mesmo, porque, tipo assim, ó, antes do jogo, Fluminense e Inter de Milão. O Inter de Milão vai amassar o Fluminense, 2-0. Daqui a pouco, agora é Fluminense e Manchester City, hein? Já tá certo, vai pegar, vamos se vingar, não sei o quê. Al Hilal passa. Mó doideira, né não? Foi assim, mano. E, cara, vai ser um jogo difícil da mesma forma. Poderia ser o City, mas vai ser um jogo dificílimo pro Fluminense, não tem jeito. Exatamente. E eu acho que o Inzaghi tomou a decisão correta de sair da Inter e ir pro Al Hilal, né? Que já chegou mais longe nessa Copa do Mundo aí do que o antigo clube. Eu lembro que o Fernandão comentou, cara, antes do jogo do Fluminense contra a Inter de Milão, que ele ficava até feliz do Fluminense encarar um time europeu de primeira prateleira, porque eram jogos que o Fluminense estava realmente jogando, né? O Fluminense jogou de verdade contra o Borussia e contra a Inter de Milão. E aí, quando enfrentou o Mamelodi, o Ulsan e o Hyundai, a galera falou que o Fluminense não estava jogando nada. Fernandão, você preferia enfrentar o Manchester City para poder se vingar ou o Al Hilal tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho, né? Assim, na live eu tava efusivo aqui, a rapaziada que viu a live aí vai lembrar. Eu quero Manchester City, Guardiola, tu me deve, Guardiola. Quando eles foram eliminados, eu dormi tranquilinho, quero o Al Hilal. Porque assim, não tem moleza. Mas você olha time por time, o elenco do City é um absurdo. Os caras que entram no segundo tempo no City não são no mesmo nível dos caras que entram no segundo tempo do Al Hilal, que tem uma grande equipe, sem dúvida. Mas assim, a questão de alterações, o elenco, o City era muito mais difícil, né? É praticamente um time europeu pra mim, pô. Tem vários jogadores ali que são de ponta na Europa e saíram da Europa realmente para fazer um dinheiro, que poderia estar num time grande. Rubem Neves, Milinkovic-Savic, que é uma evolução do Ganso. Quando a gente esperava o Ganso assim como promessa, falava assim, o Ganso vai virar um jogador assim, assim, assado. Olhem o Milinkovic-Savic jogando, que é mais ou menos o que o cara é. E Fluminense enfrentou o Mamelodi, agora vai enfrentar o Renan Lodge. Ele tá zagueiro pela esquerda no Al Hilal. Não é nem de lateral esquerdo que ele tá. Aham. Não, E, pra cara, galera do FIFA é muito engraçado, né? Porque esse time aí tem Renan Lodge, tem João Cancelo, tem Colibali, Bono, João Neves, Milinkovic-Savic, Marcos Leonardo, Malcom. É o time de FIFA, né? caraca, Eu ia falar justamente do Marcos Leonardo, mano, que o Rodrigão, antes do jogo contra o City, eu fui um dos que falei que o City já estava certo nas quartas de final. E o Rodrigão virou e falou assim, irmão, fica de olho no Marcos Leonardo. E o cara deixou 2, né? Contra o City. Fazedor de gol, o Marcos Leonardo, mano. Muito O fazedor de gol. o gol da classificação é de oportunista, mano. Ele se joga na bola igual um maluco. Não pode dar espaço, mano. Tem Ele que fazer faz gol seu de turno. qualquer jeito. E no Santos ele fazia gol de qualquer jeito. Perna, de cabeça, se jogando na bola. Muito fazedor de gol. E diferente do que o povo pensa, ele não saiu do Benfica porque ele estava insatisfeito lá, não. Ele saiu para ganhar muito mais grana. Ele estava bem no Benfica. Ele estava Tava bem lá. cotado pra ir pra times maiores. Tipo, Exato, velho. Foi pra fazer o Inglaterra. malote dele na Arábia. E outro, Cancelo é craque da bola. Seria em qualquer posição que ele escolhesse jogar no Brasileirão, ele seria titular em qualquer time, tá? É o Nuno Mendes da direita. Irmão, e a defesa que o Bono fez no último jogo? Que ele cai, depois ele cai de novo, aí quando o cara chuta, ele... De mão trocada, muito brabo. Não, ele foi luva Tá de ouro. muito. Um dos melhores goleiros do mundo, o Bono. Tá no tá top agarrando 10. muito. Tá agarrando demais. Koulibaly, um monstro na zaga. É um timaço, rapaziada. Vai ser muito difícil.
É um timaço, pô. E eu ia até perguntar a respeito, começando até pela zaga, o Al Hilal, no jogo contra o Manchester City, ele entrou no 5-4-1, né? Colocou aquela linha de 5 atrás, 3 zagueiros, lá ele. E eu queria saber se o Fernandão acredita que o Renato Gaúcho vai ter a mesma ideia contra a Inter de Milão, de espelhar a formação e jogar de uma forma ali mais respeitosa, ou você acha que contra o Al Hilal o Renato Gaúcho vai impor o seu estilo de jogo? Não, acho que o Fluminense vai manter a proposta de ser reativo, de marcar bem, correr muito sem bola, de não deixar os caras criarem, entendeu? Não deixar os caras finalizarem. E assim, eu notei isso também. Contra o City, eles foram muito cautelosos, entraram no 5-4-1, mas na competição toda, até contra o Real Madrid, nos grupos, eles jogaram no 4-2-3-1, que por um acaso é basicamente como o Fluminense joga. Então, assim, é uma escalação mais parecida com o que o Fluminense joga. Tá curtindo o vídeo, rapaziada? Já deixa o like e confere se tá inscrito no canal, hein? Vamos voltar pro vídeo. Então, assim, eu imagino que eles vão vir num 4-2-3-1, e eu acho que, diferente do City, eles vão querer propor jogo contra o Fluminense, até pela diferença de investimento. Porque eles são um time bilionário, mas um time mais barato que o City. Em compensação, o Fluminense é um time muito mais barato do que eles. Então, assim, eles vão ter que propor. Então, eu acho que o Fluminense vai ficar fechadinho naquele esquema. John Arias na escapulida. Alô, Renan Lodge. Vai ficar sem dormir na véspera, não, que o John Arias está vindo aí, hein? Gênio, Arias. Arias, gênio. Pô, se o Fluminense jogar no mesmo estilo que jogou contra a Inter de Milão, reativo, fechadinho ali, vai ficar muito ruim para o Hilal, porque na minha visão, a Inter ainda tinha peças mais fortes ali do que o Al Hilal tem, né? Eu acho que no ataque o Lautaro joga mais do que o Marcos Leonardo, apesar dos dois serem absurdos, né? Acho que é a disputa assim, do bom e do muito bom. O que eu vejo é que o Al Hilal vai ter que propor mais, porque ele foi muito cauteloso, muito defensivo e saiu muito bem nos contra-ataques contra o Manchester City. No final, podia ter feito até mais gol. Entrou no mano a mano, perdeu chance. Mas eu não vejo o Fluminense adiantando tanto quanto o Manchester City adiantou para levar esses contra-ataques aí. Claro que piscou, irmão, o Malcom vai passar igual uma bala, entendeu? Na tua lateral ali, e tu só vai ver ele parando dentro do gol. Então, assim, é um jogo de erro zero pro Fluminense. A parte boa é que o Fluminense, nos 2 jogos de erro zero que teve até agora, conseguiu manter o erro zero e conseguir bons resultados, né? Um empate com o Dortmund e a classificação contra a Inter de Milão. Porra, mas aí, o pontinha esquerda também, o árabe, que eu não vou saber falar o nome, do Al Hilal, também joga uma bola, tá? A gente não falou dele. O maluco também puxava vários contra-ataques. Aí, É ó, o Nasser Salman Al-Dawsari. Al-Faraj. Al-Ansari, Al-Faraj, tem um monte, filho. E eles Porra, têm o tem uma Mohamed mão. Kano também. Eles têm o Já tô Mohamed vendo. Kano. Esse aí é Eu ia complicado. perguntar Isso aí. isso. Outro cara que faz gol de qualquer jeito. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos do Fluminense? O cara que faz Vamos. gol de qualquer jeito, Germán Cano. E já provou isso contra a Inter de Milão. Se fosse para escolher um pro teu time amanhã, escalar pra tua pelada, escalava o Marcos Leonardo ou o Germán Cano? Para amanhã, já é mancando. Para carreira, eu prefiro o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo tem 20 anos e já é mancando quase 40. Não. Mas com essa camisa aqui, não tem outro, não, irmão. Então, tem os caras Mano, do Fluminense que tem boa fase também, mano. Renê então, jogando pra caraca. O Qual é René tá aquele zagueiro que dormiu suspenso, com o cara. Mendigo? O René tá Inácio. suspenso, Mas não é cara. o Muito Inácio que tá suspenso. jogando, não. É o próprio Mendigo mesmo. É o que eu acho, mano. O Mendigo trocou de lugar com o Inácio e foi o craque da partida contra o Mamelodi. E, mano, ele parecia o Thiago Silva no auge, mano. Ele não errou nenhum bote, ele não perdeu nenhuma dividida. Ele merecia ter feito gol, mano. Só que aí o Mendigo não sabe da regra de impedimento, acabou ficando impedido no gol contra a Inter. Era o Diniz, mano, o cara que dormiu com o Inácio e deu os toques finais assim que ele precisava pra consertar. Mano, o Diniz é muito Fluminense, não tem jeito. Deu os toques. O Diniz se Diniz dormiu com o contagiou. Inácio e deu os toques nele. Lá ele pro Ignacio. Complicado, hein? Aí, rapaziada, além dos dois serem as zebras da competição até o momento, né? Tem outras curiosidades que ligam os dois clubes, né? Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, o Rivelino, da máquina tricolor, também jogou pelo Al Hilal, foi campeão lá na Arábia, o dos percussores do futebol árabe. Então, assim, antes de haver um Cristiano Ronaldo na Arábia, teve Rivelino na Arábia, né? E além deles, aí pra galera já que é mais nova, vai lembrar, o zagueiro Digão de Xerém, mano. Digão é rei lá também, tá? Ganhou Digão, vários títulos pelo Al Hilal. Thiago Neves, esse eu não preciso nem contar, né? O Thiago Neves, quando o Al Hilal eliminou o Flamengo, ele meteu até uma mensagem em árabe, dando uma gastada. Então, assim, são laços dos dois clubes.
E eles tiveram uma história, cara, essa história é bizarra, porque eu nem me lembrava direito. Eles tiveram um intercâmbio de jogadores árabes para o Fluminense em 2009. E 2 caras do atual elenco do Al Hilal treinaram em Xerém, mano. Então, assim, como é que é moleque de Xerém em árabe, Rodrigão? Tu que é o nosso poliglota. Xerém, Xerém. Então, Aí, assim, é uma parada que é o lateral bizarra, né? esquerdo deles, que era de Xerém, O que é da lateral base. esquerdo, o ponto esquerda também, o Salman Mohamed Alfaraj. Aí tem o outro também. Os caras tudo com foto, cara, com a camisa lá tirando foto em Xerém, armando com os moleques do Sub-20 do Flu. Eu falei, quem são esses malucos que eu nunca vi vingar, mané? É porque eles não vingaram aqui, eles são ídolos do Al Hilal, pô. Doideira, moleque. Cara, futebol é muito cheio de curiosidade, né, mano? Muito louco, né, cara? Falamos do Mkhitaryan, que era da base do São Paulo. Os caras fazem Exatamente. intercâmbio no Brasil, mano. Exatamente. Loucura. O Brasil é o país do futebol, né, mano? Geral Pra quer ver vir se aqui pra pega o entender o que a gente Sambalelê. Não é não? O jogo é bonito, como eles tá gostam doendo. de dizer. Queria pedir o palpite do Fernandão, pô. Se você chegou até aqui, você precisa deixar o like. Aproveita e se inscreve no canal, rapaziada. É de graça. Cara, Fluminense 2-1 na prorrogação. Se aí é pro torcedor E aí, tricolor, meu irmão. Quando tu falou palpite, ele deu uma murchada primeiro aqui, ó. Depois Não, entrou então, no fica personagem difícil. tricolor. Não, porque se eu lanço, olha só, se eu lanço 5x0 Flusão, envelhece mal esse vídeo. O nego vai vir aqui. Rapaziada, comenta aí quanto vocês acham que vai ser o jogo também. Mas se eu boto 5x0, depois que esse vídeo, depois de sexta-feira, esse vídeo vai voltar um monte de torcedor dos outros clubes falando. Cadê os 5x0? Aí, ó, faltou respeitar os caras. Perdeu vários pro time árabes árabe. comentando. Exatamente. Por isso que 2x1 na E tu, prorrogação. Rodrigão? 1-0 Flu. Logo no início do jogo, o gol do Fluminense. Depois, Dele. Renato Ball até o final. Que zumbando a porra toda. Escondendo as bolas, jogando tudo no O vestiário. pessoal vai até querer jogar bomba no Brasil. Os árabes vão ficar muito putos. Os árabes vão entrar em guerra com o Brasil depois desse jogo, de tanto que Tô o Renato zoando, Gaúcho vai castigar. rapaziada. Tô zoando. É isso, então. É É isso. isso. Teu palpite, pô. Pô, o meu palpite. Pênalti, mano. 1x1. 1x1 e o Flusão Fábio, passa sou mais nos do Fábio pênaltis. que o Vou dar Bono. essa moral pro Fernando, hein? Fluminense Fábio passa nos fazendo pênaltis. vários milagres. Fábio! Fábio. Se eles têm o Bono, o Fluminense tem o Fábio aqui, ó. O Fluminense tem o ótimo. Eles têm o Bono, o Fluminense tem o ótimo. O único Bono que eu conheço é o Bonovox do YouTube. Pô, tem um biscoitinho gostosinho também de doce de leite. É, pô, esse é Comeria o um Bono que eu Bono? Lá conheço. ele. Bom, vamos acabar por aqui, rapaziada. Se inscreve aí no canal, Valeu. deixa o Baixou like, muito nisso, comenta baixou muito aí. nisso. Comenta aí, comenta uma porrada de coisa aí, rapaziada. Deixa vários comentários aí pra gente, ajuda aí. Dá o like e É se isso, inscreve. rapaziada. É isso. Se você não comentar, o mendigo vai invadir teu quarto. Quando tu acordar, o mendigo tá lá aqui, ó. Só te Ele que olhando de tua mulher canto. preferiu o mendigo do que você.